Senhoras e senhores, estamos de volta. Eu com voz ainda ruim, mas estou melhorando. Mas estamos de volta porque é aquela história, né? Quando tem notícia, tem videozinho. E tô eu e o Arnaldo aqui, ó, anotações na mão para falar sobre algumas coisas importantes dessa semana do São Paulo, que joga nessa quinta-feira contra o Atlético Goianiense, depois tem semana que vem contra o Galo, para tentar, enfim, chegar no G8 e ir para a Libertadores. Porém, estão acontecendo coisas dentro do São Paulo relacionadas a grana, jogadores, renovações, e por isso que eu estou aqui com o Arnaldo Ribeiro para falar sobre tudo isso. E dizer para vocês também que esse vídeo que vocês estão acompanhando, ele tem o apoio da HelpCore. Tá aqui, ó. HelpCore, corretora de saúde. Todo mundo está precisando de um plano de saúde. Eu, por exemplo, estou com a garganta zoada, preciso de um plano de saúde. Então eu vou lá na HelpCore, que é a melhor corretora de saúde do Brasil. Cara, você vai nesse QR Code que está aqui, ou nesse WhatsApp que está aqui, você fala direto com o cara da HelpCore, que é um craque no assunto. Você fala, eu sou solteiro, eu sou casado, eu tenho filho, eu tenho uma empresa. O cara vai direcionar o melhor plano de saúde para você. Não tem erro. Com as melhores cotações, as melhores taxas. Então, portanto, vai lá na HelpCore, que apoia esse canal. Você vai lá e você ajuda a gente aqui do canal. Aliás, assinem o canal, hein? Chamem aí parentes e amigos. Crise de assinaturas no canal. Pô, que isso, cara. Likes, por favor. Assim, aperte o sininho, configurações, tudo mais. Mas, Arnaldo, vamos lá ao que interessa. Eu anotei aqui, ó, vídeo, né? Que é o vídeo que a gente vai fazer. Certo. E a pergunta que eu faço aqui no meu caderninho é: e a tal da dívida que a diretoria tem com os jogadores, que ia ser paga em março, depois em junho, depois em julho, depois em agosto, depois em setembro, depois não sei o quê, em outubro, passou a Sul-Americana, vamos pagar, vendeu o Antony, arrecadou, pagou ou não pagou esses caras, Arnaldo? Para te dar uma resposta mais precisa, Isso, vai pagar parte até o dia 30 de outubro, não o total. conhecido como domingo, Domingo, dia da eleição, né? dia da Dia que vira eleição. o mês. Isso, Na verdade, né, Tironi? Como caiu a primeira parcela do Antony, são suaves parcelas em outubro, existe a expectativa de que essa dívida pudesse ser zerada na sua totalidade. Vale lembrar o seguinte, né? Essas oportunidades de zerar essa dívida passada com alguns pontos envolvendo esse ano, elas aconteceram, né? Venda do Sara, por exemplo. Você pega a grana inteira do Sara e usa para saldar a dívida com os jogadores, você consegue. Só que é aquilo, cada grana que entra no São Paulo tem umas 10 mãos querendo, né? isso. O enxame de Chama credores. de. Exato. E aí a questão com os jogadores, para ser bem preciso com você, é o seguinte: a dívida com lados da época da pandemia, direitos de imagem todos lá dos caras, luvas, né? Porque alguns jogadores renovaram e foram contratados e luvas ficaram congeladas. Ela está na casa dos 12 milhões de reais. Já chegou a 30 tal. Já Essa é a tá no dívida atual. 12. Repete, 12. Essa é a dívida atual da diretoria com os jogadores, 12 milhões. Isso. Você Dada a disse bem, já, pandemia já lá, foi, já foi de herdada. 30, né? Isso. Tá repete, 12. No, 12, no como final diria o de outubro, Carioca. essa dívida está em 12. Certo. Será pago até o dia 30 de outubro 3 milhões desses 12, né, até o dia Só? 30 de outubro. Sim, 3 milhões de reais. Certo? Então, 3, então vão faltar 9. 9. Tá. Exato. Vamos lá. Além dos 12, está um mês de direito de imagem atrasado para todo mundo desse ano. Eita, nós. Né? Então, do 12 não é bem 12. São 12, porque são duas dívidas um pouco Dívidas. diferentes. Uma Tá bom. contraída esse ano, né? Que é essa Tá. direito de imagem atrasado um mês, que o São Paulo posterga, por exemplo, direito de imagem de agosto, paga até dia 30 de setembro. Aí Certo. venceu 30 de setembro, de agosto está atrasado lá. E Tá bom. assim por diante, né? Então, nesse dia 30 de outubro, será pago o direito de imagem atrasado de agosto, mais os 3 milhões. Aí o que fica? Os seus 9 milhões e mais um direito de imagem atrasado, desse mês de setembro que acabou lá atrás. Então, Tá. dívida, 9 mais um direito de imagem. Deu para entender? 9
Vamos lá, isso no dia 39, Mais um mais direito um de imagem. direito de imagem. E você Né? não sabe quanto é o valor. Não, é proporcional à folha de pagamento, não é um grosso, né? É uma coisa, Tá bom. mas de fato ela engorda esses 9 milhões, né? Tá. Vamos lá. E aí, o que a gente fica especulando de. E não é só a gente, né? A gente tem que ter. A gente entrevistou aqui diretores do São Paulo, do Belmonte, o presidente, e falava em zerar a dívida. Não foi a Sim, gente que falou que vai zerar a dívida. exatamente. O, Esse papo tá rolando o ano inteiro. o pacto dos jogadores é encerrar 2022 zerado e começar 2023 sem qualquer passivo. Esse é Com os o jogadores. pacto. Exatamente. Né? Com o grupo inteiro de jogadores. Salários, direito de imagem e pandemia zerada. Então, o São Paulo tem que ir até dezembro pagar os salários recorrentes, os direitos de imagem recorrentes desses meses, mais 9 milhões até dezembro. Ainda Certo. tem aquela coisa. Dezembro, tem o 13º, né? Tem coisa. Então, o Sim, negócio é grande. Então, exato. tudo que vai entrar nesses 2 últimos meses, e entra menos, o time para de jogar, Pois é. vai ser Nesse caso, destinado para à mais dívida. tempo de jogar ainda, né? Exato. Aí vai ser destinado a essa dívida para que em 2023, enfim, o São Paulo comece sem dívida interna com o grupo de jogadores, que assola o clube há 2 temporadas, na verdade há mais, né, de 2 temporadas. Essas 2 temporadas sob o comando do Casares e mais a época do final do mandato Leco, quando teve a pandemia e tal. Já são, digamos assim, já são mais de 3 anos com o São Paulo devendo ao grupo de jogadores. Né? Entendi. Quando a galera vai reclamar, Protestar e tal. mercenário, discutir bicho e tal, vamos combinar que o jogador que está há mais 3 anos do São Paulo, ele está com um vermelho lá há mais de 3 anos. Tec, só para deixar claro. Uma coisa que muita gente fala, até a torcida independente falou, não, porque divulgou lá o salário dos caras e tal. Eu não tenho informação, mas a minha percepção é que, pelo menos nessa temporada atual, e aliás, sob o comando do Rogério, nunca faltou luta. Esses caras falam assim, então não vão pagar, então não vou jogar. Nem na final lá em Córdoba, que todo mundo fala que não teve luta. Eu acho que não teve outra coisa, não teve jogo, não teve tal. Mas isso nunca faltou para esse grupo. E vamos combinar, né? Esses caras estão com uma dívida aí há 1 bilhão de anos, né? E aí a sensação que eu tenho, o que você acha? Eu também acho, e acho que isso vem sendo falado tanto pela direção como pelo Rogério em relação aos jogadores, que o comprometimento dos caras. O Rogério até ele não fala explicitamente em salário ou direito de imagem atrasada, mas ele fala: vocês não sabem o que esses caras Sim, sim, passam aqui. É isso. essa coisa que vem lá de longe, né? E de fato, Tironi, acho que não é essa a questão. O que eu acho que o São Paulo tem procurado para a coisa não degringolar é mês a mês pinga o salário e parte da dívida vai sendo de fato abatida, não da forma que seria O ideal, né? ideal, sim. Zerado, mas vai entrando e vai sendo repassado. Vai entrando, vai sendo repassado. E agora Bom, serão 3 milhões esse dia 30 de outubro. bom, então o planejamento, o novo planejamento da diretoria, que já planejou pagar esses caras o ano inteiro e pretende pagar mais uma parte agora, e zerar até o fim do ano, ano que vem, rapaziada, estamos zerado com todo mundo e o grupo é esse aqui. Não deve Isso. ter contratações, né? Como o Rogério mesmo já deixou escapar numa das coletivas, considerando que essa turma que chegou na última temporada aí já é meio que um reforço, são reforços, né? Até os gringos chegaram, Ferrarese, Bustos, Galopo e tal, já são reforços para o ano que vem. Então, esquece contratações. Estão falando aí de goleiro e tal, mas não tem nada na mira, certo? Porém, Aham. tem uns caras que o contrato vai encerrar, é isso? Tem bastante gente, né? É isso, para resumir a perspectiva para o ano que vem, é isso. O plano é começar zerado, né? Em termos de dívida, até porque, se não for assim, acho que muita gente que tá para renovar não vai renovar. Muita gente que pode interessar não vai vir, porque o clube não está com tudo atrasado, né? Então, isso é um cenário. O cenário dos contratos encerrados é aquele mesmo. Os 4 veteranos, Rafinha, Reinaldo, Miranda e Éder.
Sim. Os que estão emprestados lá, Marcos Guilherme, Colorado, Neves, o Luizão, que tem o contrato encerrado agora, é jovem, e o Igor Gomes, que tem o contrato encerrado em março e é jovem. É essa turma aí, né? O que é importante frisar, quando o Rogério deu a entrevista, a primeira sobre o planejamento de 2023, que ele fala, né, o São Paulo não deve contratar para 2023 por conta da situação econômica, não é que não deve contratar ninguém, mas vai contratar menos do que contratou esse ano, pode apostar. Certo. Contratou bastante esse ano nas duas janelas. E quando o Rogério fala explicitamente vai reduzir a folha de pagamento, vai reduzir. Já reduziu do ano passado para esse, certo, e vai reduzir mais. E vai precisar vender jogador para fora, jovem? Vai precisar. Mesma coisa. A melhora do São Paulo é residual, né? A venda do Antony, de fato, foi ótima, mas ela vai ser paga e pinga na conta do São Paulo em parcelas. Certo. Para a gestão Casares, se o cara for reeleito, até vai ficar pingando até... Mas não é uma coisa que vem de uma vez e zero. Né? Então, por exemplo, redução de folha de pagamento tem a ver com a renovação dos contratos dos mais veteranos e mais caros. Né? Então, a sinalização do Rogério é a vontade de ficar pelo menos com os dois laterais, com o Rafinha e com o Reinaldo. Sim. Nem tanto com o Miranda e com o Éder. E a questão da renovação de contrato, o Rafinha tem meio uma renovação automática nos mesmos termos. Sim. Pactuado em contrato. O Reinaldo é aquilo. Todo mundo quer, fez 2 gols agora, tal. O São Paulo oferece 1 ano de contrato. Ele quer mais de 1 ano, quer 2. Todo jogador que chega nessa idade, claro, o que ele quer? Ele quer pelo menos 2 anos. Quer fazer o último contrato bom, exatamente. Exato. E então, já, vamos lembrar, tem muito time que já cortou na carne, né? Nessas horas. Vou dar um exemplo aqui, um cara que era muito importante para o Flamengo, no passado recente do Flamengo, que chegou um dia e falou, quero 2. Não vai ter 2, tchau. Foi o Leonardo Moura, que era um cara que a torcida adorava, tal. Chegou uma hora e falou, eu quero renovar por 2. O Flamengo falou, não, quero renovar por 1. Não, por 1 não quero. Então tá bom, tchau, obrigado. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Mas aí também é do Reinaldo pensar quem vai dar a ele 2 anos de renovação com o salário que ele ganha no São Paulo, ambiente e tudo mais. A gente já conversou um pouco sobre ele, né? Eu não acho que ele seja imprescindível. Acho que o Wellington já está pedindo passagem. Mas, de qualquer forma, não tem. Vai faltar lateral no elenco se ele for embora. Né? Sim, exatamente. É uma questão, é isso que o Rogério pondera, que o São Paulo não conseguiria um lateral esquerdo fácil no mercado. Em relação ao Rafinha, acho que o São Paulo até tem 2 laterais direitos com contratos novos, renovados, Igor Vinícius e Moreira, mas ele vê o Rafinha, além da liderança do grupo, aquela questão do cara jogar como um terceiro zagueiro pela direita, isso. Um cara com outra característica, digamos assim, né? Mais zagueiro do que lateral hoje. Ele mesmo mais falou, zagueiro do que lateral, falou exatamente isso, né? E aí também essa conversa encaixa com a história do Miranda. Se o Miranda não ficar, você fica com menos zagueiro, você tem o Rafinha, que pode ser um zagueiro. Exato. Além do Arboleda, que vai voltar voltando, Ferrarés, essa turma toda. Isso. Bom, aí tem os jovens. Falo de 3 aqui, Arnaldo. Pablo Maia, na mira do futebol inglês. Igor Gomes, com contrato encerrando em março. E o Luizão, que, ao que tudo indica, não fica. São 3 situações bem diferentes, né? O Luizão, o contrato encerra no final do ano. O empresário não quis sentar para cogitar a renovação. Diz ter propostas da Inglaterra. Com um cara livre, é muito mais simples negociar. O São Paulo ainda tem uma pequena esperança. Ele que está sendo titular na reta final de temporada, mas é muito pouco provável. A questão do Igor Gomes, ele já que é mais velho que já está num contrato, já está no segundo contrato longo do São Paulo, né? Sim. Se encerra em março, ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outra equipe. Também não existe uma grande perspectiva da continuidade dele, é pouco provável. A questão do Pablo Maia é outra. O Pablo Maia tem contrato, o Pablo Maia tem uma multa considerável. O Pablo Maia virou titular recentemente, né, nesse ano, era da Copa São Paulo. E esse tem proposta gorda para os cofres do São Paulo. Tem proposta do Fulham, o São Paulo não gostou, veio o Nottingham Forest, ofereceu mais. O Nottingham Forest chega a 10 milhões de euros, que é aquela cifra mágica. Número mágico do Rogério. Exatamente, né? 2 dígitos. Só que o São Paulo e o empresário do Pablo, eles falam em
a possibilidade da janela próxima e não o meio da janela. A chegada no inverno na Europa, num time, o Nottingham Forest, por exemplo, que o time está levando o Scarpa, está na zona de rebaixamento. Então, a conversa entre eles é postergar essa possibilidade de venda para o meio do ano, para outra janela. Mas aí o cara tem que estar bem até lá, tem que ter proposta. Então tem essa situação. Digamos que o desespero de uma venda, a venda de um jogador jovem por 2 dígitos ou mais de um, estará no orçamento do São Paulo para 2023, mas não precisa ser em janeiro. Né? Certo. Porque as metas, é o que eu te falei, as metas financeiras foram todas batidas de orçamentárias nessa temporada que acabou. O que não resolveu a situação do clube. Mas a próxima meta de venda poderia ser em 2023, no ano corrente de 2023. Mas e aí também tem uma outra questão, né? O São Paulo não fica com o Pires na mão, qualquer grana que chegar vai vender, né? O São Paulo tem aí uma margenzinha de manobra. Capaz dessa proposta para o Pablo Maia, se tivesse chegado quando foi vendido o Sara, teria vendido. Venderia. Exatamente, esse é o ponto. Helpcore, hein? Corretora de saúde que apoia este vídeo que você está vendo. Você precisa de plano de saúde, todo mundo precisa. Eu, por exemplo, estou rouco, preciso. É só ir na Helpcore. Vai aqui nesse WhatsApp ou no QR Code que vai te levar para o WhatsApp e você fala com o cara da Helpcore, que é um craque que vai te indicar o melhor plano de saúde para você, para seus pais, para seus filhos, para seu vizinho, para seus amigos, para sua empresa. O cara tem todo tipo de plano de saúde, vai te indicar o ideal. Então, faça aí o seu plano na Helpcore. Tem um link na descrição também para você dar uma espiada e fazer o seu plano de saúde. Arnaldo, teremos vídeo amanhã, né? De novo teremos o vídeo pré-jogo com o Atlético Goianiense, né? Jogo decisivo para o São Paulo. Passou a ser um objetivo palpável o G8 e é um objetivo esportivo / financeiro, né? Jogar a pré-Libertadores ou a Libertadores muda muito a situação. E só em relação ao Atlético Goianiense, é uma coisa que liga possibilidade de reforço e o adversário da quinta-feira. O São Paulo está em busca de reforço com as características que o Rogério quer. Pode ser o goleiro, pode ser o atacante de lado, rápido. Nas condições que o São Paulo tem atuais, são inferiores, é bom deixar claro para o torcedor, àqueles que o São Paulo contratou para esse ano. Tipo Patrick, Nicão, Galopo. É outra coisa. Então, por exemplo, está sendo considerado o Léo Pereira, do Atlético Goianiense. Você vai ver ele em campo, talvez no segundo tempo, porque ele é reserva do Atlético Goianiense. Foi aquele cara que jogou no Grêmio, fez aquele gol em cima do Diego Costa no Serra Dourada, rapidinho. Sim. Então, esse nível, Marcos Guilherme. Cara, sinceramente, para esse tipo de jogador, ou mesmo o lateral esquerdo, se o Reinaldo não ficar, Juninho Capixaba do Fortaleza, sinceramente, Tironi, para esse nível de jogador, é melhor usar a cara da base. É a minha. Eu também acho. Por exemplo, concordo totalmente. O São Paulo tem o Caio, que vai voltar da lesão complicada no joelho. Tem o Neverton, não sei se você já viu jogar do Sub-17 rapidinho. Promove os dois, põe os dois para jogar do lado do campo. Concordo. Não gasto grana com um cara mais ou menos. Médio, não tem sentido. Concordo com você. Não dá mais. Concordo totalmente. É isso. É isso, então? É isso. Amanhã tem mais vídeo e tem live depois do jogo. O jogo é às 7 da noite. A live é às 9 da noite em ponto aqui conosco. Inscrevam-se no canal, tá? Apertem o sininho. Zoom, garotos. Valeu. Zoom, garotos.